Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer um conteúdo rapidinho, mas que eu sei que é do interesse de muita gente, porque todo curso que eu dou, minhas alunas sempre me perguntam: Débora, como que você faz o seu antes e depois? Então, vamos desmistificar tudo, explicando o que realmente importa nesse tema. Mas antes, roda a vinheta. Antes e depois. Qual o segredo dessas postagens? Preciso saber fazer? Tenho que contratar uma pessoa para fazer isso para mim? Vocês aplicam filtro de edição nas fotos? E quais aplicativos e câmeras vocês usam? São muitas as perguntas sobre esse assunto. Então, hoje eu vou explicar como que a gente faz aqui no estúdio e também falar um pouquinho sobre a minha visão dessa ferramenta de comunicação. Bom, vou logo adiantando que acho uma ação importantíssima e recomendo para todas as minhas alunas. Inclusive, consta como uma das ferramentas utilizada em uma das ações estratégicas no nosso curso online, onde a gente tem um módulo completo sobre administração estratégica do seu negócio. E é importante porque a audiência ela tem muita dúvida e desconfiança sobre os resultados, servindo o antes e depois para meio que comprovar que o procedimento ele gera um resultado real, além, claro, de comprovar que o resultado é transformador. Nós sabemos o efeito de uma sobrancelha bem feita pode gerar em nossas clientes. Quase toda semana a gente recebe comentários nos nossos posts dizendo que parecem pessoas diferentes no antes e depois. Então, por esses dois motivos, eu acho que as profissionais do nosso ramo devem adotar uma rotina de postar resultados com antes e depois. Ou seja, para comprovar os resultados e deixar claro o potencial de transformação que o seu serviço tem. Outra coisa, pessoal, é que eu faço posts de antes e depois desde que eu comecei na micropigmentação. E até hoje é obrigatório na nossa agenda de posts. Por isso, não importa se você é iniciante ou se já tem experiência. Utilize. Dito isso, vamos ao modo como que fazemos aqui no estúdio. A primeira coisa a fazer é incluir uma cláusula de consentimento específica sobre essa autorização no seu contrato ou termo de consentimento que a cliente assina, para não ter problemas de explorar comercialmente a imagem da cliente. Isso é mandatório e vai evitar discussões depois. É aquela história, o combinado não sai caro. Agora vamos falar um pouco sobre a captura das fotos. É fundamental que você tenha uma sequência que você sempre executará, com as posições idênticas. Isso vai facilitar muito a edição depois. Então, esteja atenta na distância e na posição da câmera para realizar a mesma captura antes e depois dos procedimentos. Atenção para todos os detalhes das posições, o tipo, como que o cabelo está arrumado, para onde que a cliente deve olhar, como que deve posicionar a cabeça, a altura do queixo, se tem sombra, enfim, tudo. Atualmente a Júlia é que faz as capturas e edições aqui no estúdio. E como a gente atende muitas clientes diariamente, ela já está habituada com as posições. Mas, se você está começando, adote a prática de conferir as posições nas capturas do antes para capturar as fotos do depois da forma mais parecida possível. Vou mostrar para vocês aqui ao lado como que é a sequência de capturas que costumamos fazer aqui. Veja que a gente busca fazer uma frontal com a cliente olhando diretamente para a câmera. Aí eu mudo de posição e fico na diagonal, porém a cliente continua olhando para frente. Repito isso do lado direito e esquerdo da cliente. E ainda na posição diagonal da cliente, eu peço para que ela lateralize a cabeça
olhando de ladinho para a câmera e capturo mais uma vez a imagem, direita e esquerda, de cima para baixo. Claro que não pode faltar aquela bem pertinho, focada mesmo na sobrancelha. Após as capturas da imagem, eu faço um vídeo da cliente ainda em posição sentada e após eu posiciono minha cliente deitada, peço para ela levantar o queixo e olhar para a câmera e eu fico sempre na diagonal da cliente para capturar a imagem. Depois que eu tiro a foto na diagonal, eu tiro uma de cima para baixo na frontal e finalizo com o vídeo deitada. Sempre que vou fazer o vídeo, eu faço um esquema onde eu pego o lado direito da cliente, vou até o lado esquerdo, volto e a hora que eu estou voltando eu dou uma viradinha de ponta cabeça na câmera, refaço essa filmagem e depois volto também com a filmagem, o celular de ponta cabeça. Essa viradinha rápida do celular, ela auxilia muito na hora de você realizar a transição do antes para o depois, assim como eu mostro no vídeo aqui ao lado. Vejam que o antes e depois já são em posições quase que idênticas, facilitando muito na questão da edição. Lembrando que os vídeos também devem seguir uma rota de movimentação igual, bem como na mesma velocidade. É mais difícil, mas com o treino e as sequências você pegará a manha rapidinho. Atualmente temos diversas câmeras profissionais aqui no Instituto principalmente, mas as capturas de fotos de clientes, eu e a Júlia ainda preferimos fazer com o bom e velho iPhone. Que de velho não tem nada, mas o que eu quero que vocês saibam é que tendo uma câmera com uma boa resolução já é mais do que suficiente. Até porque para a foto ficar com um aspecto mais profissional, o mais importante é a iluminação. É ela que vai fazer a grande diferença independentemente da sua câmera. A iluminação, pessoal, é fundamental. E se você já tem um celular com uma câmera de boa resolução, uma coisa que eu recomendaria é você investir um pouco numa iluminação legal. Para as capturas de imagem das clientes do antes e depois, trabalhamos com a ring light da Yongnuo no modelo YN608, que é ótima e ela fica perto aí de uns R$ 1.000 aqui no Brasil. Aliás, uso muito durante a captura das imagens e durante todo o meu procedimento. Uma dica para iluminação também é lembrar de calibrar a temperatura para que não fique tão fria, que é a luz branca, e nem tão quente, que é a luz amarela. Procure um meio termo. Eu costumo colocar 50% de cada uma. Na micropigmentação de sobrancelhas, um macete legal é capturar as fotos do depois logo quando você termina, evitando que a pele apresente qualquer rubor e que vai trazer um aspecto de irritação para a pele. Agora, uma coisa que eu não faço aqui no meu estúdio, mas sei que é feito aí fora, é usar edição com filtros nas fotos. Sabe por que eu não gosto disso? Porque se dá a ideia do antes e depois é justamente dar uma prova do resultado. E não faz sentido aplicar um filtro na foto. Não é nem uma coisa ética fazer isso. O que eu faço aqui é usar uma makezinha bem de leve, sem pesar demais, dando um destaque para a sobrancelha. Então, o que eu uso aqui? A gente aplica um BB Cream bem levinho, um blush, um gloss e um truque bem legal é passar um lápis branco aqui na base da sobrancelha para destacar ainda mais o trabalho da micropigmentação. E só, gente, não caia nessa de aplicar um filtro para transformar o seu trabalho numa coisa fora da realidade, ok? Para finalizar, é necessário fazer a edição das fotos e vídeos, enquadrando e dimensionando as capturas para deixá-las bem alinhadas. Aqui você está vendo a Júlia fazendo uma montagem rápida.
Veja que não tem segredo, pessoal. Posicione as fotos de forma bem parecida, aplique o seu logo sobre a foto e talvez alguma moldura que o aplicativo adereça. Pronto, simples, né? A Júlia, ela tem muita prática, mas vocês pegam com facilidade também. Os aplicativos que utilizamos para isso são gratuitos, apesar de terem versões pagas. Eu, por exemplo, pago a versão Pro do Canva, que é muito boa e usamos muito. Anotem aí: InShot, CapCut, Canva, KineMaster, SplitPic, entre outros. Mas os principais são esses. Ah, e tem uma coisa. Hoje eu tenho a Ju que faz todo o trabalho de comunicação aqui no estúdio. Mas no começo era só eu e o meu celular. E olha que vou postar aqui ao lado para vocês uma postagem que fiz lá nos primórdios. Eu já fazia o antes e depois. O que eu quero com esse vídeo aqui é tirar algumas dúvidas recorrentes, mas também estimular as profissionais do segmento a fazer mais antes e depois para lotar essa web de trabalhos incríveis. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer um pouco mais sobre esse tema, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não segue nossa página, não esqueça de se inscrever no canal do Instituto Débora Goulart. A gente se vê em breve com mais conteúdos sobre estética facial aqui na minha série Débora Descomplica. Até mais, beijos!